O meu nome é Eduardo, eu tenho 45 anos de idade. Eu sou casado e tenho dois filhos, um de 25 anos e outro de 23. O meu relato aconteceu em 2021. Há cerca de 2 anos, mudamos para um apartamento bem antigo, na capital de São Paulo. Apesar de não ser o melhor lugar para se morar, conseguimos até nos adaptar. Desde então tenho me dedicado ao meu trabalho como advogado. Já a minha esposa tem se dedicado a cuidar da casa e dos nossos filhos. Sim, os meus filhos seguem os meus passos e também estudam direito. Essa foi uma escolha que fizemos juntos, pois a ideia era montarmos um escritório de advocacia em família. Desde pequenos eles sempre tiveram interesse em seguir essa carreira e eu sempre os incentivei, transmitindo a eles toda a minha experiência e conhecimento. Agora estamos nos preparando para que em breve possamos abrir o nosso próprio escritório e juntos ajudarmos as pessoas a resolverem seus problemas jurídicos. É um sonho que estamos construindo juntos e eu tenho certeza que seremos bem-sucedidos. O apartamento em que havíamos alugado fica no segundo andar de um prédio antigo em São Paulo, mais especificamente no apartamento 223. E o curioso é que desde que nós nos mudamos para lá, o apartamento ao lado de número 224 sempre está vazio e sem nenhum sinal de que alguém iria se mudar. Às vezes eu até me perguntava o porquê daquele apartamento ainda não havia sido alugado. Bom, mas não me aprofundei nessa questão, afinal, não era da minha conta. Foi então que um certo dia, e para nossa surpresa, chegou um casal de idosos para morar no apartamento vazio ao lado do nosso, o apartamento 224. Confesso que eu fiquei feliz em ver que finalmente alguém havia se mudado para lá. Eu e a minha esposa decidimos então darmos as boas-vindas ao novo casal. Quando chegamos lá, fomos recebidos por um senhor simpático e sua esposa, que nos contaram que haviam acabado de se mudar para São Paulo para resolver assuntos pendentes. E assim iniciamos uma conversa amistosa, trocamos números de telefone e nos despedimos em seguida, desejando assim boa sorte e felicidades para os novos vizinhos. Após uma semana da chegada do casal de idosos para o apartamento 224, eu estava em minha casa. Eram por volta das 6 horas da tarde. Enquanto eu assistia um filme comendo meu cuscuz e tomando um café quentinho, eu comecei a ouvir um barulho vindo do apartamento ao lado. Eram sons de pratos caindo e batidas na parede. Inicialmente, eu achei até que fosse apenas um acidente doméstico, mas o barulho continuou e começou até que a me incomodar. Tentei ignorar e continuei assistindo o filme, mas o barulho só aumentava, até que eu cheguei ao ponto de ficar preocupado com o casal de idosos e decidi ir até lá para ver o que estava acontecendo. Ao chegar no apartamento deles, bati na porta, mas não obtive resposta. Insisti mais uma vez e nada. Foi então que eu comecei a ficar realmente preocupado. Nessa hora eu estava sozinho em casa, pois os meus filhos haviam ido para a faculdade e a minha esposa estava na academia. Após uns 10 minutos, a minha esposa chegou da academia e a primeira coisa que eu fiz foi contar para ela o que havia acontecido no apartamento ao lado. No entanto, ela não deu muita importância ao que eu estava falando e disse que talvez o casal de idosos estivesse em casa e que não quiseram me atender. Ela até me contou que eu poderia ter imaginado tudo. Pois bem, eu insistia informando que eu havia ouvido barulhos, mas ela não parecia muito interessada em investigar o assunto. Então eu decidi deixar para lá. Afinal, não havia muito que pudesse fazer naquele momento. Uma hora depois, estando eu em casa, eu acabei escutando na hora em que o casal de idosos estavam passando pelo corredor em frente ao meu apartamento. Eu não perdi tempo. Eu saí de casa
e fui até a porta deles na hora em que eles estavam entrando em casa. E contei o que havia escutado antes. No entanto, eles me disseram que estavam fora o dia inteiro e não sabiam o que poderia ter acontecido. Percebendo a preocupação em meu rosto, eles abriram a porta do apartamento e me mostraram que estava tudo em ordem. E realmente, tudo parecia normal e organizado. Não havia sinais de que alguém teria estado lá mexendo nas coisas. Bom, eu agradeci a eles pela gentileza e me despedi. Voltei então para o meu apartamento meio encucado e contei tudo para minha esposa, que ficou um pouco mais interessada dessa vez. Decidimos então deixar o assunto um pouco de lado e seguimos com a nossa noite. Alguns dias depois daqueles sonhos estranhos no apartamento 224, os meus filhos estavam em uma festa. Era um final de semana e, ao voltarem para casa, encontraram uma jovem parada em frente ao apartamento dos idosos. Eram mais de 2 horas da manhã e, preocupados, eles perguntaram se ela precisava de alguma ajuda. A jovem olhou para eles e respondeu que a avó dela estava vindo abrir a porta para ela. Então os meus filhos a deixaram e, em seguida, entraram para o nosso apartamento. Depois de 1 hora mais ou menos, os meus filhos acordaram com um choro que parecia ser da menina que estava no apartamento dos idosos. Os meus filhos me acordaram para ouvirmos o que estava acontecendo. Eu e a minha esposa também ouvimos o choro e, preocupados, pensamos em bater na porta do apartamento ao lado para saber o que estava acontecendo, até mesmo para saber se eles estavam precisando de algum tipo de ajuda. Porém, hesitamos em fazer isso tão tarde da noite e decidimos esperar até o dia seguinte para verificar se estava tudo bem. Na manhã seguinte, fomos até o apartamento dos idosos e batemos na porta, porém ninguém nos atendeu. E de volta ao nosso apartamento, não conseguimos parar de pensar no choro da menina que nós havíamos escutado durante a madrugada. Passaram-se alguns dias e não ouvimos nada mais no apartamento 224, o apartamento dos idosos. Após mais ou menos uns 10 dias, a minha esposa e eu estávamos chegando em casa e acabamos encontrando o casal de idosos saindo do apartamento deles. Foi então que eu puxei o assunto e informei a eles que os meus filhos haviam conhecido a neta deles, pois quando eles estavam chegando em casa de madrugada, eles viram uma moça em frente ao apartamento deles e perguntaram se ela estava precisando de algum tipo de ajuda. Ela então os informou que era a neta de vocês e que a avó dela, no caso, já estava vindo para abrir a porta para ela entrar. Os meus filhos então deram boa noite e entraram, e deixaram a sua neta aí em frente à porta de vocês no corredor. O casal de idosos fizeram uma cara de espanto e nos informaram que eles não tinham neta, pois a única neta que eles tinham havia falecido. Na hora eu fiquei confuso e tentei explicar a situação para eles. Foi então que o casal de idosos nos contou que o apartamento havia ficado vazio por um bom tempo, porque a filha deles de 45 anos, e que era a única herdeira, havia falecido em um terrível acidente de carro junto com a sua neta de 22 anos de idade. Após ouvirmos aquilo, ficamos muito assustados. Eu cheguei a pensar comigo, será mesmo a mesma menina que os meus filhos encontraram na porta do apartamento deles? Eu e a minha esposa ficamos chocados com a revelação e em seguida nos desculpamos pelo incômodo causado. Já o casal de idosos foi muito gentil e nos convidou para tomarmos um café em sua casa, até mesmo para conversarmos mais. Foi então que descobrimos que eles tinham uma paixão por fotografia e, ao olharmos alguns álbuns, encontramos uma foto da filha e da neta deles. Foi então que ligamos rapidamente para os nossos filhos para retornarem para a nossa casa e, em seguida, irem para o apartamento 224 para nos encontrarmos. Assim que eles chegaram no apartamento, explicamos a situação e, quando eles viram a foto da neta do casal de idosos,
O meu filho mais velho ficou em choque. Já o mais novo começou a chorar, pois estava completamente assustado. Aquilo acabou contagiando não só a minha esposa, como a mim também. Minha família e eu ficamos horrorizados. Já o casal de idosos estava de boa. Eles que tentaram nos acalmar. Segundo eles, isso era normal, pois eles são espíritas e que estavam felizes em saber que a neta deles estava ali na casa com eles. Eu sei que não demoramos mais de 5 minutos de conversa. Com eles, depois que os meus filhos entraram em estado de choque ao confirmarem ter tido uma conversa com uma pessoa que já havia morrido. Então voltamos para o nosso apartamento rapidamente. Aquele casal de idosos ficaram por mais 5 meses morando no apartamento. Depois eles saíram de lá, pois haviam alugado apartamento para um casal jovem, com um bebê de colo, e que infelizmente não duraram 1 ano morando lá no apartamento 224. Com certeza eles saíram de lá por causa das coisas sinistras que aconteciam dentro do tal apartamento. Eles com certeza descobriram que haviam alugado um apartamento assombrado. Eu digo isso, pois algumas vezes ouvimos choros de mulher, sons de móveis se arrastando na madrugada e outras coisas. Até que uma certa vez escutamos o casal conversando em um tom alto de voz. No caso, a moça falou para o esposo que o apartamento deles haviam demônios e que ela não iria ficar no apartamento sozinha com o bebê. Assim que aquele jovem casal se mudou, acabamos nos mudando também, pois havíamos ficado com receio de que aquela entidade viesse para o nosso apartamento. Hoje em dia vivemos no município de Americana, em São Paulo, e graças a Deus vivemos na paz de Cristo.